Opa, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa live. Eu tô chamando agora o seguinte. Opa, pessoal, tudo bem? Tô testando o som, tô testando uma coisa, mas seja bem-vindo quem estiver me ouvindo, que hoje a gente tem um assunto muito legal para a gente falar aqui, que é basicamente, eu vou ensinar para você o que você precisa saber. Você que tem uma fração imobiliária, tá? Uma fração imobiliária numa propriedade compartilhada. Você que decidiu ter uma segunda casa de férias, só que de maneira muito mais inteligente do que já é feito, tá? E a gente está começando daqui a pouco, mas hoje você está aqui comigo nessa quarta-feira maravilhosa. Aqui em São Paulo, pelo menos, está um clima bom, não muito quente, não muito frio. Então o dia já está maravilhoso e eu adoro essa hora para poder compartilhar contigo. Você que quer saber mais sobre o seu universo, ou se você já tem essa fração imobiliária e você quer conhecer mais, saber mais sobre esse sistema. E obrigado aqui por estar comigo hoje. Testando aqui o som, tá? Tô vendo aqui com o meu equipamento, está tudo ok. E conforme for avançando aqui, a gente vai começar aqui às 19h04 dessa sexta-feira a nossa live de tudo que você precisa saber sobre a sua fração imobiliária. Ó, Mauro falou aqui que tá tudo ok. Mauro, fala pra mim, de onde você tá falando, meu cara? Quero saber de ti. A gente tem um delay aqui. Pode ser que eu demore para te responder, pode ser que você demore aí para receber meu comentário. Mas me fala aí de onde você tá falando, meu cara. Tô vendo aqui que o áudio tá bom, tá tudo funcionando. Sou aqui de São Paulo, tô trabalhando aqui de São Paulo. É, Adoro viajar, eu uso fração também para poder viajar. Tenho minha fração em Gramado. E. Bom, perfeito, perfeito. Vamos lá. Estamos começando, né, gente? Vamos começar aqui esse assunto de hoje. É para você que tem tua fração, você que está pensando em ter sua fração, você entender como você vai utilizar ela, tá bem? Oi, Isabelle, tudo bem? Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Mauro, adoro tua terra, já morei 6 meses em Gramado, para você ter ideia. Eu amo o pessoal do Sul, o pessoal é muito educado, gosto do clima. É muito legal. Isa de Belo Horizonte, tudo bem, Isa? Como é que vai? Bacana, bacana, bacana. E a gente está começando, pessoal, agora esse assunto aqui sobre fração imobiliária. É o que você precisa saber, tá? Acabou de comprar sua fração imobiliária? Uau, o que que eu faço? Bom, você precisa saber primeiro como ela funciona. E parta do princípio que você fez um excelente negócio. Porque, primeiro, você está parando de gastar em hospedagem, que é um dinheiro que não volta mais para ti, é um gasto que você vai gastar e você não vai ter retorno. O retorno que você tem é em férias, é emocional, mas retorno financeiro você não tem. E você fez um bom negócio em relação a adquirir uma casa de praia. Por quê? Porque você está adquirindo a fração que você realmente utiliza das suas férias. A casa de praia normalmente vira um elefante branco, tá? Você usa muito menos do que você tem que lidar com manutenção, você tem que lidar com caseiro, ter caseiro, você tem que lidar com gastos de condomínio. E você tem lá um bem que normalmente é ilíquido. Hoje quem quer vender a casa de férias, não sei há quanto tempo em outras regiões, mas no Rio de Janeiro, em Búzios lá, demora, digamos, 1 ano para vender sua casa de férias. E é difícil você vender, então você fica lá com patrimônio líquido. Então se você comprou uma fração de uma propriedade compartilhada, parabéns, você fez a princípio um bom negócio, parte desse princípio que você para de gastar em hospedagem, você não tem um gasto absurdo com uma casa de férias que vai te dar muitas vezes estresse, gastos com manutenção, desnecessários que você não precisa, tá? Então parabéns, fez um bom negócio. É um excelente sistema e está ganhando muita força hoje em dia, tá? Principalmente aqui no Brasil.
a gente está praticamente há 5 anos, né, com essa modalidade, digamos 7 que está engatinhando ainda, mas há 7 anos já começou a ter grandes projetos aqui no Brasil, tá? Então vamos lá, pessoal, passar aqui. Primeiro eu vou falar para vocês o que é uma fração imobiliária, para quem não conhece. Fração imobiliária é uma fração de uma unidade, seja de um resort, de um hotel, de um empreendimento. Normalmente é feito para turismo, ou seja, quando você vai comprar a sua segunda residência, você, em vez de comprar ela inteira, você compra a fração que você utiliza. E a sua fração corresponde a X semanas no ano, de maneira fixa ou rotativa, ou seja, você compra semanas fixas em que você tem sempre a mesma semana no ano, ou o mais comum aqui é você comprar a semana rotativa. Isso, gente, é de maneira vitalícia. Tem outras lives que eu expliquei a diferença entre timeshare e propriedade compartilhada, ok? Mas, sendo bem breve aqui, o timeshare você adquire o direito de uso de um empreendimento por X semanas no ano, mas ele tem um tempo finito. Em 20 anos ele acaba. Agora a propriedade compartilhada é de maneira vitalícia, tá? Então basicamente é isso. Os resorts eles dividiram suas unidades em frações ideais, frações imobiliárias. Aí cada proprietário ele pode ter parte desse imóvel. Então a mesma unidade pode ter vários proprietários diferentes. E as frações costumam ser de 4 semanas no ano. E, gente, 4 semanas no ano não é um mês, tá? Tem essa confusão, tem frações de 1 semana no mês, isso vai dar 12 frações. E se for de 4 semanas, vai dar 13 frações, tá? E tem muito comum é a fração de 2 semanas, ok? E aí é a mesma coisa, você tem direito ao que da tua fração imobiliária? Você tem a escritura da propriedade, ou seja, ela é registrada em cartório, é um bem seu, você pode deixar para familiares, você pode deixar para os seus filhos. Diego Reis entrou aí. Oi, Diego, tudo bem? Você pode deixar para os seus filhos, você pode alugar as semanas que você não for utilizar. Então, se você não vai viajar aquele ano, você pode alugar. E aí, esse aluguel ajuda a pagar outras despesas de condomínio. E você pode presentear amigos familiares. Eu tenho uma fração de uma casa de praia e eu não quero ir esse ano para a praia. Eu vou emprestar a minha fração para o meu amigo meu. É que nem você tivesse uma casa de praia. Você sempre... nem sempre você vai estar usando, mas você pode emprestar quando você não for utilizar. E você pode levar quem você quiser durante lá as suas semanas. O imóvel é seu, você leva quem você quiser, sua sogra, seu pai, sua mãe, seu filho, é seu e você faz o que bem entender. Você não pode trocar o mobiliário, mas de resto você pode usar à vontade. E assim como a casa de férias é um bem herdável, tá? Fica para o teu filho, fica para o seu neto e assim por diante. Isso é propriedade compartilhada. E as vantagens são, gente, de que você que fez essa aquisição, você está tendo essas vantagens aqui. Você que ainda não fez, você pode pensar que isso aqui pode ser muito vantajoso, porque você investe na medida certa. Em vez de pegar e investir no imóvel de praia, de segunda residência, que é o sonho de muito brasileiro, você adquire as semanas que você realmente vai utilizar. Então, em vez de gastar de 500 a 1 milhão, você gasta muito menos. Você gasta uma fração desse investimento para você usar o que você realmente usa no ano, tá? Você realiza esse sonho de ter uma segunda residência de maneira inteligente e econômica. Você não se preocupa com manutenção caseira e troca de mobília, porque a propriedade compartilhada hoje ela está inserida em resorts que tem administração, resorts, hotéis, empreendimentos que tem a administração profissional que cuida disso tudo para você. Então, aquela correria de ter que fazer manutenção, de ter que pagar conta, você não tem. Isso tudo é administrado por uma administradora profissional. E você paga proporcional ao seu condomínio, tá? Quando você tem hoje uma propriedade inteira, você vai estar pagando aí R$1.000 por mês de contas. Quando você tem a fração, você vai pagar uma fração desse valor. A vantagem é que você não tem um capital líquido parado
E por fim, você tem a garantia de férias todo ano. Essas são as vantagens da propriedade compartilhada. Mas uma foto que eu dando mostrar é essa aqui. Tá? É basicamente, você paga o preço desse barco, tá vendo? Só que na verdade você aproveita esse grande aqui. Tá? Isso que se trata esse empreendimento, esse sistema de propriedade compartilhada. E não é só imóvel, tá? Você pode fazer isso com um jatinho, com iate, com lancha. A minha empresa fala de imóveis, mas você pode também ter um bem compartilhado de um iate, uma lancha, um jet ski, um carro. E a vantagem é que você vai pagar bem menos, e é isso que realmente se trata esse sistema. Você paga menos, você paga o que você usa. E você pagando menos, você aproveita muito mais, tá? Essa é a ideia. Agora, bom, Vinícius, vamos lá para o conteúdo de hoje, que é te ensinar você a usar a tua fração. Você que acabou de adquirir, ou você está prestes a adquirir, eu vou primeiro passar aqui um conteúdo para você, como você vai utilizar e o que você precisa saber de antemão para você utilizar bem sua fração, para você tirar o máximo proveito desse sistema da tua propriedade. Primeiro, você vai identificar o seu produto, tá? Quando você faz a compra lá na sala de vendas, normalmente é isso, aquele oba-oba, todo mundo batendo palma, sei como é que é. É um estilo de venda, né, que normalmente as pessoas não estão acostumadas, e bate aquela depressão, né, do dia depois de comprar. Será que eu fiz um bom negócio? E como eu falei, a princípio você fez, tá? Aquela sala de vendas, aquele oba-oba, ajuda você a tomar a decisão, mas a ideia é que você tome a decisão de maneira consciente. Bate aquela dúvida, né, porque é um sistema novo e etc. Tem gente que fala mal. Tem reclamação como qualquer lugar. Se você entrar na Booking.com, no Reclame Aqui vai ter reclamação. Se você entrar em qualquer empresa vai ter reclamação, tá? E essa reclamação às vezes é por uma falta de entendimento durante a venda, que é ocasionada por uma falta de explicação detalhada, tá? Meu papel é esse, explicar realmente o que deixaram de te explicar, ou seja, por pressa, por algum motivo que seja, eu estou te explicando aqui como é que funciona. Então a primeira coisa, depois que você tem seu contrato lá, você vai ver qual que é o seu produto, tá? O seu produto é um Classic, que representa um apartamento de um quarto? Será que é um Master, que é um apartamento de 2 quartos? Quantos quartos tem a tua fração e qual unidade ela é? Depois você vai ver quantas semanas no ano e quais temporadas são essas semanas, tá? Ou seja, você vai comprar de 2 semanas, às vezes você tem uma de alta temporada e uma de média temporada. Isso já está no teu contrato, na hora que você compra você já sabe quais semanas você tem. Eu vou dar o exemplo mais comum aqui, as terminologias que o pessoal está usando na maioria dos projetos. A primeira terminologia aqui é a diamante. Quando você fala por aí que comprou uma fração diamante, normalmente você comprou 4 semanas, sendo que uma de altíssima temporada, uma de alta e 2 de média. Tem a fração ouro, tá? Que essa é a mais indicada caso você invista em fração imobiliária para ter rentabilidade. Você vai ter 2 semanas em que uma é altíssima e uma é alta temporada. E Vinícius, o que é essa semana de altíssima, o que é alta, o que é média? Eu vou apresentar para vocês o que normalmente fazem de divisão, tá? Mas digamos, altíssima é Réveillon, altíssima é Carnaval, altíssima é a primeira semana de janeiro, que é muito procurada. Alta, digamos, é a terceira semana de dezembro, são férias de julho, são feriados. E médias temporadas são as outras datas do ano. Normalmente os empreendimentos seguem essa formulazinha. Te vendem ou a fração de 4 semanas, e aí você tem 4 semanas, seja para usar, seja para trocar, eu vou chegar lá nessa parte de trocar, ou seja para alugar, tá? A fração ouro, que é alta e altíssima, então se você, por exemplo, Vinícius, eu tenho filho, eu só viajo em alta temporada, só posso viajar quando a minha filha está em férias. Então, esse ouro é mais recomendado para você, porque ele te dá as datas exatas que você pode usar, que são férias escolares, feriados, etc. Agora, a prata é um produto mais em conta, normalmente é mais barato. É um jeito de você começar no sistema, e você que
não tem datas tão fixas assim para viajar. Você pode viajar em setembro, você pode viajar em outubro. Em datas mais de alta temporada é uma boa escolha, que além de você poder usar na média temporada, você pode trocar com os outros empreendimentos e aí você pode, se duvidar, utilizar alta e altíssima em outros empreendimentos. Isso através do sistema de intercâmbio, que é a rede de empreendimentos filiados entre si que trocam semanas. Vou chegar lá também. Então, primeira coisa, identifica seu produto. É de 1 quarto? É de 2 quartos? É 2 semanas? É 4 semanas? Isso você precisa ter e precisa gravar na memória na hora de você entender e depois reservar. E aí tem 2 tipos de sistemas de semanas, tá? O primeiro é o permanente. Você compra as suas semanas fixas, tá? Tipo setembro, primeira semana de setembro, segunda semana de maio. Não tem tantas vantagens quanto o segundo tipo, que é rotativo. Mas se você, por exemplo, por algum motivo só pode viajar na primeira semana de setembro, legal, isso aqui serve para ti. Agora, se você não tem semana fixa, esse segundo aqui ele é mais indicado. Por quê? Você vai ter semanas rotativas. Vai ter ano que você vai poder escolher as semanas exatas na primeira prioridade, e aí você vai se flexibilizando quanto ao uso das suas semanas. 95% dos empreendimentos são esse segundo tipo, que é o rotativo, tá? Muito raro um permanente, e tem gente que fala que o permanente é bom, que vai ir para a sua escritura. Na verdade, não. Tanto o rotativo quanto o permanente, ele vai na escritura da propriedade, garante a escritura da propriedade, garante o direito real, ainda mais com essa nova legislação. Eu fiz uma live aí, acho que há uma semana, sobre essa nova legislação de propriedade compartilhada. Então, sobre estar garantido na sua escritura, fique tranquilo que vai estar garantido, seja o sistema permanente ou o sistema rotativo de semanas, tá? E aí, o sistema rotativo ele tem uma maior flexibilidade. Eu acho que é o mais indicado. Eu vou falar como funciona, porque muita gente se pergunta, poxa, agora tem alguns outros proprietários na minha unidade, como faz essa questão de aluguel, de reserva de semana, sendo que são outros proprietários. Bom, isso funciona de maneira rotativa, tá? E tem um calendário que vai organizar isso para ti. Então, como você faz? Primeiro, toda vez que você compra uma fração, você vai ter uma letra, tá? Então, você vai ter o imóvel 402, letra B, digamos. E o B é relativo à sua prioridade, que vai sendo rotacionada. Isso você tem no seu contrato. Então, você já sai com o contrato com a sua letra. Você sabe qual é a tua unidade com a sua letra. Depois você identifica a temporada das semanas do seu produto. Então você volta lá e vê, olha, eu tenho de alta e tenho de altíssima. Ou tenho de 2 de média, tenho uma e outra de alta. Você vê como é que está estruturado o seu produto. E esse é o calendário, gente, que funciona caso você esteja no cenário rotativo, que é um calendário rotativo de prioridade de reserva anual. E funciona assim. Peguei a letra G de exemplo, que é a letra aqui que você começa no meio. Como é que funciona para você reservar as suas semanas? É o seguinte, tá? Digamos que você tem aqui a letra G. E aí você vai escolher suas semanas depois da letra A, da letra B, da letra C, da letra D, da letra E, da letra F. Então, o primeiro ano você vai deixar todo mundo escolher aqui as semanas e depois você vai escolher a sua semana, ok? Agora, no ano seguinte, muda completamente. Você já está em primeiro lugar, por exemplo. Então, no segundo ano, você está em primeiro. Então, você é o primeiro a escolher as semanas. Você escolhe as suas semanas e depois as outras pessoas escolhem. Mas tem ano aqui que você vai ser o último. Você tem que esperar todo mundo escolher e aí depois você escolhe as suas semanas, tá? E assim sucessivamente. Vai ter ano que você vai estar em primeiro, vai ter ano que você vai estar em último, vai ter ano que você está em segundo, terceiro, e assim vai. Todo mundo vai sendo rotacionado para que todo mundo tenha direito igual a ter as semanas que prefere, tá? Então, digamos, né, todo ano, né, você vai ter que escolher suas semanas. E funciona assim. No primeiro ano, digamos que a primeira prioridade é C. Então,
Aqui é um exemplo, tá, gente? Vai ter empreendimento que vai ser feito diferente. Mas aqui é só um exemplo de um empreendimento usual que utiliza esse sistema rotativo. Então você vai lá, se é a prioridade letra C, você vai ter de 2 a 4 de fevereiro para escolher. Então lá você vai ser intimado, digamos, pelo empreendimento, que vai falar, olha, meu caro, quais semanas você quer? A gente tem essas aqui disponíveis. Você sendo o primeiro, você vai ter todas as semanas disponíveis para escolher. E aí o segundo da prioridade vai escolher entre o dia 7, o dia 5 e o dia 7. Menos as semanas que o primeiro escolheu, tá? Agora, se você deixar passar, você vai lá para trás da prioridade. Então, se as suas datas para a escolha é do 5 ao 7 de fevereiro, você vai lá e escolhe as suas datas, tá? E assim sucessivamente, tá? Até a última prioridade vai escolher as semanas. E aqui é um quadro mais ou menos, tá? De alta e altíssima, como eu falei. Vai ter gente aí que vai ter altíssima temporada, que representa Natal, representa Carnaval, representa Semana Santa. E tem as de alta temporada, que é, sei lá, primeira semana de fevereiro, quinta semana de julho, feriado do Dia do Trabalho, feriado de Tiradentes, são consideradas altas temporadas. E média temporada é justamente o que sobrou, tá? O que sobrou aqui, que não é altíssima e alta temporada, normalmente é média temporada, que é normalmente metade do ano. Um quarto do ano normalmente é altíssima, outro um quarto é alta temporada e depois a outra metade é média temporada. E tá aí a dica, tá? Você, poxa, Vinícius, do dia 5 ao dia 7 de fevereiro eu ainda não sei que datas eu vou viajar e tal, não consigo essa antecedência. E a dica que eu dou é, se você não sabe ainda, escolhe as melhores semanas para você não perder a prioridade. Então você tem lá de bobeira a semana do Natal, você escolhe a do Natal. Por quê? Porque vai ser muito fácil você trocar depois a tua semana através disso aqui, do banco de trocas. Então se você tem uma semana que vale muito, digamos, e você quer uma semana primeira semana de dezembro, você consegue facilmente trocar a tua semana do Natal com uma semana de dezembro. E o banco de trocas é justamente isso, tá, gente? Se você pegou semanas que você não vai usar, não desespera. Se um empreendimento, digamos, tenha 400 unidades e vai ter vários proprietários que vão ter semanas que gostariam de trocar com outros proprietários. Então vai ser gerido um banco de trocas. Eu vou dar um exemplo. Você tem a tua primeira semana de dezembro e você quer, na verdade, a primeira semana de novembro. E aí tem um proprietário que tenha a semana de novembro, a primeira semana, e ele vai querer justamente a tua primeira semana de dezembro. Você vai trocar com ele. Qual a diferença? Que você não vai ficar na mesma unidade. Só que as unidades são iguais, tá? Num empreendimento de propriedade compartilhada, assim como um hotel, é tudo modular. Você vai ter o mesmo conforto, a mesma unidade. O Mauro aqui perguntou uma dúvida. Em Gramado Termas virou Windham, porém plano de troca acho que era esse aí, Bonavita ao menos é. Será que os proprietários vão ser migrados para Windham ou ficar nessa aí? Mauro, hoje eu preparei um assunto para falar sobre isso, o que é intercambiadora e o que é administradora hoteleira. A Windham é administradora hoteleira, tá, Mauro? Ou seja, ela vai gerir o teu empreendimento, ela vai cuidar das contas, vai cuidar da manutenção do empreendimento, das áreas comuns, pagamento de luz, contratação de funcionários, serviço de hotelaria. A intercambiadora de férias é responsável pelo quê? Pela troca das semanas. Então, uma tem uma tarefa, que é administrar o empreendimento, a outra vai ser responsável pela troca das semanas. Então, você ainda tem a Windham e ainda tem a SAI. O sistema de intercâmbio ainda é a SAI, tá? Você vai trocar pela SAI. Agora, quem vai administrar teu empreendimento no dia a dia, tomar conta dele para que ele esteja sempre bem cuidado, vai ser a administradora hoteleira. Então, uma tem um papel, outra tem outro, tá? A gente vai chegar lá que eu vou falar justamente a diferença desse tipo de players, né? Que tem o incorporador, tem o comercializador, tem a intercambiadora de férias e tem o administrador hoteleiro. Cada um tem sua função e é bom às vezes não confundir, mas gera super confusão isso.
e vou explicar o que cada um deles faz. Bom, como vocês sabem, vocês têm taxas para ter uma propriedade compartilhada. Se não te falaram durante a venda, que é raro, tá? As pessoas, os vendedores sempre comentam no condomínio. Eu vejo isso o tempo todo, tá? Às vezes você deixa passar, mas a tua propriedade compartilhada tem sim condomínio. É como a sua casa de férias, a residência que você mora. Só que a vantagem é que é proporcional à fração que você tem, tá? E é um valor único, tá, gente? Você paga um valor de condomínio que paga, na verdade, luz, água, manutenção, reposição da mobília, serviço hoteleiro e despesas normais de condomínio, ok? Então, você pagou uma vez, você vai praticamente pagar tudo que está incluído lá no teu empreendimento, no teu apartamento. Em geral, tá, coloquei assim só para balizar mais ou menos quanto varia. Olha só, fração de 2 semanas você vai estar pagando entre 50 e 180 reais por mês. Fração de 4 semanas você está pagando o dobro, né, que é 100 a 360 reais por mês. E varia, gente, de acordo com o padrão hoteleiro. Se você adquirir um resort 5 estrelas, você vai pagar um condomínio mais caro. Se a tua unidade for de luxo, para repor aquela mobília vai ser mais caro. Se você tem um serviço muito grande, muito top, vai ser mais caro o seu condomínio. Agora, se é um padrão menor, vai ser mais barato, tá? Vai depender basicamente do padrão hoteleiro. A Windham tem sistema de intercâmbio. Mauro, a Windham ela é dona da SAI, tá? A SAI é do grupo da Windham. Eu não sei, eu não conheço se tem um sistema de intercâmbio próprio. Eu acho que não, nunca ouvi falar desse sistema de intercâmbio da Windham, até porque ela é dona da SAI, ok? E aí tem também IPTU, que às vezes está incluído ou não no condomínio, mas gente, é normal. IPTU é uma taxa que você tem que pagar. Basicamente, se você tem uma propriedade, tem que pagar. Se você tem um carro, tem que pagar. Só que a vantagem, de novo, você vai pagar muito pouco, que é proporcional ao que você usa. Se você tiver uma casa de praia, você vai pagar muito mais caro. Agora, se você tiver uma fração, você vai pagar proporcional, que varia entre 10 a 25 por mês. Às vezes está incluído no condomínio, às vezes não. Às vezes vem por fora, tá? E agora a gente vai falar dos tipos de utilização da fração. Você tem uma fração, comprou ela. E agora, como que eu uso, o que eu faço, se eu alugo, se eu troco, tá? Basicamente, você tem 3 tipos de utilizar a tua fração. Você vai lá e usa, mesmo você se hospeda, ou você empresta para um familiar teu, para um amigo teu. Isso é uma maneira de utilizar as semanas no empreendimento. E 2 é a troca de semana em outro empreendimento afiliado. Agora que aqui fica legal a brincadeira. Por quê? Você passa a não precisar ficar mais no mesmo hotel. Você pode ficar em qualquer outro hotel da rede afiliado de intercâmbio. Ou seja, em vez de você ter uma casa na praia, você tem um apartamento em Gramado, você tem um apartamento em Cancún, você tem um apartamento na Itália, você tem uma casa na Grécia e por aí vai. Então, a grande diferença desse sistema é esse sistema de intercâmbio. Isso que faz ser incomparavelmente melhor do que você ter uma casa de férias e muito melhor, às vezes, que você se hospedar por conta própria. Porque você para de gastar dinheiro com hospedagem, basicamente. Se você tem um lugar no mundo para ficar, em cada lugar do mundo você não paga mais hospedagem e passa a usar a hospedagem através do seu patrimônio, então isso é muito bom. E mais na maioria, eu diria 60% de empreendimentos tem a afiliação a algum sistema de intercâmbio. O mais comum é isso aí. Aqui no Brasil tem a Interval também, mas o mais comum é isso aí. Então você pode trocar entre outros empreendimentos para ficar em outro lugar, seja aqui no Brasil ou seja em outro lugar do mundo, tá? E terceiro, Vinícius, não vou alugar, quer dizer, não vou me hospedar, eu não vou trocar. Você pode alugar. Aquele ano que você não for utilizar, você pode pôr para alugar ou por conta própria ou através de uma administração profissional. Então você tem muita flexibilidade de uso, tá? Você tem 4 semanas, 2 você pode utilizar, outras 2 trocar, ou você pode colocar tudo para alugar, você pode usar tudo. Vai depender do teu ano, vai depender do teu estilo de vida, vai depender de milhares de coisas, da tua vontade, se você está precisando de dinheiro, se você está querendo viajar. Então você tem total flexibilidade para usar cada semana
o seu bem entender. E a maioria das vezes você tem que usar a semana inteira. Alguns empreendimentos já estão fracionando a semana, que é super positivo, principalmente as de média. De alta temporada, tranquilo. Você pode usar, normalmente você usa nas suas férias. Agora, de média temporada, os empreendimentos já estão fracionando essas semanas em 2. Uma dúvida muito frequente que a pessoa adquire: e Vinícius, a partir de quando eu posso utilizar o meu empreendimento? Tá? Você pode utilizar o seu empreendimento a partir da entrega, a partir da entrega e do Habits, tá? Então você está em construção ainda, você tem que esperar ter o Habits que você vai poder utilizar o seu empreendimento, e a maioria dos empreendimentos tem a necessidade de que você quite parte do contrato, e normalmente varia de 12% a 20% do contrato. Então, digamos, você tem uma fração de 100 mil reais, por dizer alguma coisa aqui. Para você poder utilizar, trocar, etc., você tem que pagar de 12 a 20 mil reais de entrada, porque pensa só, não seria justo você pagar pouquinho da sua fração, utilizar e depois cancelar. Você utiliza uma semana que vale 10 mil reais para se hospedar e de repente você resolve cancelar depois de ter usado. Por isso que os empreendimentos travaram assim, para você poder utilizar a partir de certo valor do contrato, que não é o contrato inteiro, tá? Mas é a partir de 12% a 20%. Então você paga primeiro os 12% a 20%, e aí você vai poder utilizar. Isso normalmente está em contrato, isso normalmente é avisado na hora da compra da sua fração, tá bem? E a maioria dos empreendimentos hoje é muito frequente que quando ele está em planta, quando ele é em incorporação, que você vai pagar, ele vai ser construído daqui a 1, 2, 3 anos, eles te dão um certificado extra de hospedagem para você utilizar a tua fração já para viajar, para utilizar em outro empreendimento, para você já ter benefício desse empreendimento. Te dão 1 ou 2 semanas de hospedagem a um preço de custo, então é muito comum também. Boa noite, Juliane. Eu tenho 2 semanas, eu consigo alugar uma semana e utilizar a outra? Exatamente, Juliane. Você pode fazer exatamente isso. Você pode usar, colocar todas para alugar, você pode usar as duas, ou você pode alugar uma e usar a outra. Você pode fazer como você bem entender a utilização das suas semanas, assim como a sua casa de praia, sua casa de férias você faria também, tá? E aí ficou uma dúvida aqui do Mauro, acho que eu já... ele falou que não se aprofundou na pergunta, mas isso é uma dúvida comum, tá, Mauro? Talvez não fosse a tua dúvida específica, mas é muito comum as pessoas confundirem quem é comercializador, quem é incorporador, quem é um administrador hoteleiro e quem é um intercambiador de férias, tá? Eu vou explicar o que cada um faz na hora da venda da tua fração, na hora da responsabilidade de condomínio, etc, tá? Quando você está lá na sala de vendas, tá? É normal que tem uma empresa que vai vender a fração para você. Vou dar um exemplo. A WM Brasil é uma empresa que vende empreendimentos de outros incorporadores. Então, é a empresa que vai lidar contigo naquele primeiro momento da venda, tá? Então, quando você faz a compra da tua fração, depois o comercializador não é a pessoa principal para você entrar em contato, porque ele é responsável pela venda. Ele pode dar a toda a assistência do mundo, mas normalmente ele vai perguntar para o incorporador. O incorporador quem é? É o dono do projeto, tá? É o dono do projeto, que pode ser o comercializador ou pode ter um comercializador terceiro. E ele é responsável pela sua unidade, pela construção do empreendimento. Então, se você quer tirar alguma dúvida sobre o seu empreendimento, utilização, o mais indicado é você falar com o incorporador, tá? Ligar para ele, mandar e-mail para ele, porque o comercializador provavelmente ele vai repassar a tua dúvida para o incorporador. Muitos deles se apresentam para te dar uma assistência pós-venda que é super normal, satisfatória, mas a tua resposta vai vir mais rápida do incorporador, tá? Administrador hoteleiro. O que ele faz? Ele administra seu empreendimento, as áreas comuns, a sua unidade, o pagamento das contas, o valor do condomínio dos coproprietários, administra todo esse valor para deixar bem gerido o teu empreendimento. E normalmente não é o incorporador que faz esse trabalho. Alguns incorporadores montam a sua administradora hoteleira,
mas é muito comum que muitos estão optando por administradores profissionais com experiência em administração hoteleira e administração de multipropriedade. Dá um exemplo aí, a Windham, que foi selecionada aí pela Gramado Parques. Tá? Então, o incorporador, ele seleciona um administrador ou ele monta a sua própria administradora hoteleira, tá bem? Luiz Esquisito, eu tenho cotas e reservei todas já. Como eu faço para disponibilizar para alocação? Perfeito, Luiz. Primeira coisa é você selecionar as suas semanas, reserva a tua semana. Primeiro passo você já fez, tá? Agora você tem que entrar em contato com o incorporador ou administrador e falar que você tem interesse de deixar para o pool de locação. Você pode alugar por conta própria ou você pode deixar para a administração profissional alugar suas semanas. Érica, boa noite. Juliane, de nada, tá? De nada, obrigado pela tua pergunta. Boa noite, Érica e Luiz, é isso. Você entra em contato com o teu administrador hoteleiro ou com o incorporador e você fala que você quer colocar para locação através deles. E tem vantagens em fazer isso. Eu até recomendo colocar através da administração profissional. Se quiser alugar por conta própria, tudo bem. Negocie os valores que você quiser com quem vai utilizar a tua fração e pronto, tá? Gente, aqui é a cereja do bolo, tá? É você poder trocar com outros empreendimentos. E não é empreendimento, pelo menos não é isso aí, não é empreendimento qualquer, é empreendimento de alto padrão, tá? Eu fiz uma live, depois procura aqui no Facebook mesmo, ou se você tá vendo no YouTube, depois que a gente vai colocar no YouTube, vê lá que a gente fez uma live só sobre troca das semanas, ok? Então lá tem tudo que você precisa saber sobre isso aqui. Mas não sai daqui agora, eu vou passar rapidinho e te explicar como que funciona essa troca com outro empreendimento afiliado. Vou dar o exemplo aqui da nossa Cara É Isso Aí, que hoje é a mais difundida aqui no Brasil, tem 150 empreendimentos, tá? Só para vocês terem ideia, o Beach Park em Fortaleza, o Rio Quente Resort, Costão do Santinho, Rede Pestana, agora hotéis em Gramado, Le Canton em Teresópolis, vários hotéis de alto padrão estão na Isso Aí, e é a mais comum aqui no Brasil. E como que funciona a RCI aqui de maneira prática, tá? Você tem um empreendimento afiliado a RCI, você vai ceder a semana para a RCI. E a RCI ela vai te dar créditos. O crédito é uma moeda de troca que você pode utilizar para reservar em outros empreendimentos. Então, você deu sua semana, você conseguiu teu crédito, tá? E aí você vai lá no site da RCI, é tudo automatizado. Se você quiser ligar por telefone, tem um 0800. Mas se você é já moderno, já sabe reservar pela internet, é simples. Você lá com seus créditos, você vai lá, escolhe o lugar que você quer viajar, selecione o teu empreendimento de acordo com a disponibilidade, com a data, e aí você reserva com seus créditos. É basicamente isso. Eu fiz uma live mais aprofundada, como é que faz lá no site, mostrei várias opções que dava para reservar lá na hora, depois você dá uma olhada, mas é basicamente isso aqui. E os créditos são o quê? A moeda de troca. Então, se o teu empreendimento ele é 5 estrelas, ele vai ter mais créditos que um empreendimento de repente 4 estrelas. Então, isso aí ela vai dizer, olha, a tua semana X de altíssima, do teu empreendimento tem tantos créditos, a tua semana média tem tantos créditos. O empreendimento Z, às vezes a semana dele vale mais ou vale menos. E esses créditos eles variam nisso aqui, tá, gente? Temporada, ou seja, a tua semana de média vale menos que a tua de altíssima. A acomodação, de repente você pega um quarto melhor, vai pagar mais créditos. Tem empreendimentos com até 8 pessoas, tá? Lá em Orlando, digamos, que aí são mais créditos que a acomodação que vai até 2, normal, né? Com certeza seria mais caro se fosse para mais pessoas. Então, vai variar na temporada, no empreendimento, na acomodação e no número de pessoas, tá? É basicamente isso aqui, como funciona, mas eu falei para vocês, fiz um conteúdo aí só sobre isso aí, a gente vai estar fazendo mais, mas é basicamente assim que funciona. Espero que tenha sido um bom resumo, tá? E aluguel de semanas, tá? Eu falo para todo mundo, gente, esse sistema não é feito prioritariamente para você ganhar dinheiro, tá? Não vai te deixar rico. Você pode alugar? Pode, tá?
Mas eu digo que você tem que ter o intuito de comprar para usar. Se você for comprar para investir, não é intuito. Pode fazer isso, eu fiz, tá? Mas eu não aconselho, porque tem que ter um estudo de mercado, tem que avaliar as contas, menos condomínio, se é um lugar que tem turismo, que o turismo vai continuar forte. Então, tem que ter uma análise muito mais profunda para você investir, tá? Mas vai ter ano que você não vai querer utilizar essa semana, você não vai querer trocar, você pode sim utilizar para alugar as suas semanas. E você pode fazer de dois modos, que é por conta própria, não recomendo, tá? Eu já aluguei diversas propriedades por conta própria, tinha uma empresa que já alugou mais de 800 propriedades. Eu tinha anúncio em diversos sites que, tipo Craigslist, que só tem nos Estados Unidos, Airbnb, Booking.com, Expedia. Eu sei alugar e eu mesmo sabendo alugar em vários lugares, eu tenho frações e as minhas frações eu vou deixar com o administrador profissional, tá? Por quê? Vou explicar por quê, que é mais recomendado. Primeiro, ele vai fazer o serviço profissional, tá? Ele vai ter uma tratativa com o hóspede que é muito difícil uma pessoa que alugar por conta própria vai ter. Fora que ele vai estar super mais anunciado em mecanismo de busca. Então, se você for procurar a tua propriedade, se você for anunciar, ela vai estar em última, porque você não tem disponibilidade, porque você entrou hoje, porque você ainda não tem reviews. Quando um anunciante profissional ele começa a anunciar, ele tem stack de reviews. Reviews são comentários positivos, que as pessoas normalmente elas alugam baseado nesses comentários. Então ela vai comparar a sua propriedade, que não tem nenhum comentário, que está lá em 20ª, 50ª, 100ª, e vai comparar uma que está na primeira página, com milhares de comentários. É muito possível que a tua propriedade, que você vai alugar sem comentários, sem trabalho profissional, vai alugar por um valor muito menor do que o administrador profissional, mesmo pagando os 20% do valor da locação, que é o serviço dele, tá? É o serviço de administrar a locação, de anunciar, de conseguir o hóspede e tudo mais. Só que a vantagem é a seguinte, você não tem dor de cabeça, tá, gente? Você coloca lá com ele para alugar e você só espera o dinheiro cair na sua conta. Por quê? Garante, sim, rentabilidade, porque você entra no pool de locação, tá? Ou seja, se vários proprietários, 100 proprietários colocaram para alugar, 80 alugaram, digamos, vai pegar a receita dos 80 e dividir pelos 100. Então, a garantia de rentabilidade eu recomendo que você faça pelo administrador para você não ter dor de cabeça. Tá, Vinícius, eu quero ter dor de cabeça, eu quero correr atrás de alugar, de cobrar quanto eu quiser, tá bom, vai lá. Boa sorte, é difícil, tá? Mas eu recomendo sempre a administradora profissional. E a pergunta que me fazem aqui sobre a escritura, o tempo todo me perguntam, Vinícius, como é que eu faço a escritura, como é que funciona? Funciona para fração, não funciona? Funciona para fração, os cartórios já aceitam há muito tempo, hoje tem uma lei de multipropriedade que foi feita no finalzinho do ano passado, eu já fiz uma live também sobre esse conteúdo, mas você tendo essa lei ou não tendo essa lei, você estava passível de fazer uma escritura da tua fração da tua propriedade, em que você vai ter a sua fração escriturada, ok? E individual. E você consegue isso através da quitação do seu contrato de compra e venda, ok? Ou seja, terminou de pagar lá a tua fração, você tem ela para o resto da vida, você vai lá e faz a tua escritura normalmente no cartório do teu empreendimento. Então, seu empreendimento é em Fortaleza, você vai lá em Fortaleza fazer a tua escritura, sem Gramado em Gramado, sem Olímpia em Olímpia, e assim respectivamente, tá bem? E Vinícius, eu preciso ter a escritura para utilizar? Resposta é não, tá? Você tem um contrato, quitou aqueles 12 a 20%, você já pode utilizar sem problema. A Alessandra Luzia da Ross, pus de locação, poderia explicar? Posso sim, Alessandra, tá? Boa noite. Vou falar primeiro da locação aqui, tá bem? A locação é a seguinte, o pool de locação você coloca na administradora profissional e funciona da seguinte maneira, ela vai pegar todos os apartamentos disponíveis para locação e colocar para alugar. De repente, de 100 apartamentos colocados para locação, digamos que ela alugue só 80, ok? Vai ter 20 que não estão alugados. Ela não acha justo que esses 20 não recebam o aluguel e esses recebam.
que ela faz? Ela pega a renda de todo mundo que alugou e divide por todo mundo que disponibilizou, ok? Ou seja, se você colocou para locação, você vai ter sim aluguel. Vai ter uma taxa de ocupação menor que vai influenciar na tua rentabilidade, mas aquele risco de não alugar não vai ter, tá? Ainda mais se você aluga de alta e altíssima, que são taxas de ocupação muito grandes. A tua rentabilidade é maior do que média temporada em que é menor. Então, recapitulando, você, administrador profissional, pega a receita de todos que locaram por todos que foram disponibilizados. E eu não sei como vai ser a questão do imposto de renda. Eu acredito, né, alguns incorporadores falam comigo que vai ser pago de maneira a ser dividendos, tá? Eu não sei como vai funcionar, mas se for pago como dividendos, você não vai precisar declarar. Você pode declarar, aliás, mas você não vai ser tributado imposto de renda. Fundo imobiliário, por exemplo, hoje não é tributado imposto de renda. Eu acredito que você não vai precisar tributar esse valor, mas se precisar, é como se fosse um aluguel, precisa ser tributado. Possivelmente eles estão estruturando para que você receba como dividendo esse aluguel, tá bem? Isso através do pool de locação. Se você alugar por conta própria, provavelmente você vai ter que pagar imposto de renda. Perfeito? Pessoal, eu acho que por hoje é só. Acho que eu tirei basicamente as principais dúvidas que nos mandam. Basicamente toda semana eu recebo mais dúvidas. Essas eram as principais. Eu passei um panorama aqui de que você precisa saber quando você adquiriu a tua fração, tá? Mas se você ficou com alguma dúvida a mais, pode mandar pra gente, tá? Érica pergunta aqui agora, tá? A empresa que entra em contato dizendo quando podemos fazer a escritura. Ou posso ir assim que quitar? Você pode ir assim que quitar, tá, Érica? Na verdade, a escritura é feita pelo cartório. Você apresenta lá o contrato de compra e venda, você apresenta a quitação, né, da tua fração e basicamente você vai lá e faz a tua escritura. É interessante comunicar à empresa, né, sobre essa escritura, mas você pode tomar essa proatividade e lá fazer. E eu indico que quando você for utilizar a tua fração e tiver quitado, você vai lá, aproveita a viagem e faz, tá bem? Mauro, show! Obrigado, Mauro! Gente, qualquer coisa, manda pergunta para mim, eu respondo, seja por e-mail. Se for uma pergunta muito comum, eu vou trazer nessa live aqui, então siga a gente aí nas redes sociais, tá? Esse conteúdo vai para Instagram também, vai para o YouTube. Então, se você quer acompanhar de novo essa apresentação, você vai lá, acessa nossas redes sociais e para vocês uma excelente noite aí, tá? Érica, obrigado. Mauro, obrigado. Alessandra, muito obrigado aí pela tua audiência, espero ter ajudado aí como utilizar a tua fração. A princípio, como eu falei, fizeram um excelente negócio em relação a ter uma propriedade inteira, em relação a viajar pagando aluguel de hotelaria. É um sistema que funciona aqui no Brasil, está funcionando cada vez mais. Eu estou aqui justamente para disseminar conteúdo, para disseminar informação, para que vocês utilizem esse ativo de vocês para serem felizes, para viajarem, para realizarem sonhos, para estarem mais com a tua família, mais com seus filhos, para quebrar a rotina e para estarem sempre inspirados a viverem mais, a sonharem mais e estarem sempre mais relaxados nessa correria do dia a dia. Tá bom? Obrigado, Érica. Obrigado, Isabelle, Juliene. Um abraço para vocês. Até a próxima live. Quarta-feira a gente está aí de novo. Abraços!